Aleluia. Estou muito feliz de ver alguns irmãos novos aqui, né? Que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, casal jovem. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Qual o nome de vocês? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem outro casal ali atrás. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. São os filhos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Estão com os filhos, sim, sim. Amém. Sejam bem-vindos à família do Fábio, né? Está presente aqui. Seja bem-vindo mais uma vez em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Irmãos, pastor às vezes não entende muito, porque a cabeça de pastor é muito bis. A gente pensa mil e uma coisa ao mesmo tempo, e às vezes a gente nem entende muitas das vezes, né? Mas Deus dá graça, amém? Aleluia! Glória a Deus! O dia que o Senhor me levar, eu vou ter uma mente glorificada e vai funcionar 100%. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos 10, a partir do versículo 8. Aleluia. Diz assim: quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, quem que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, ou em outras versões, a fé vem pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Deus. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Convido você agora a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedir que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo vida na sua palavra. Ó Deus, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra viva, Tua palavra poderosa. Ó Pai, a palavra, ó Deus, somente escrita, ó Deus, ó Pai, ela não tem valor. Mas o Espírito que vivifica a Tua palavra, meu Deus.
Pai, nós queremos receber, Pai, esta palavra viva em nossos corações, gerando fé, gerando vida, meu Deus, para transformação da nossa alma, ó Deus, transformando, ó Deus, ó Pai, de glória em glória, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai. Pai, fale conosco nesta manhã. Pai, nós cremos, ó Pai, que a fé vem pelo ouvir da Tua palavra, ouvindo, ó Deus, através da Tua pregação, ó Deus, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Amém. Meu irmão, eu te pergunto, a palavra de Deus é poderosa? Só uma pessoa. Amém. A palavra de Deus é poderosa? Estou te perguntando. A palavra de Deus tem poder? Amém. Pega a sua Bíblia aí. Coloca junto com você aí. Abraça essa palavra. Você está abraçando tudo. Tudo que existe está dentro desse livro aqui. O poder de Deus está dentro deste livro. Você tem imaginação para entender que o poder de Deus criou todas as coisas? Você tem imaginação para olhar para o universo e ver que foi Deus que fez todas as coisas? Através da sua palavra, Deus o fez. Quando eu abraço esta palavra aqui, eu estou abraçando o próprio Deus, porque o Verbo se fez carne, mas o Verbo que fez todas as coisas desde o princípio. Irmãos, é tão tremendo que essa palavra poder, essa palavra original que vem do grego, que é dínamo, significa poder. Poder de tal forma que é a união de duas palavras, que é força e potência, no qual nós temos a palavra dinamite, ao ponto de gerar uma grande explosão através de um poder. E essa palavra poder vem, sabe, dessa raiz dínamo, que tem potência, que tem, sabe, força. Irmãos, ninguém pode ficar diante de Deus, porque Deus é poderoso. Deus é poder. Deus é poder. E eu entendo que existe um instrumento que se chama dínamo também, que é como se fosse um gerador, uma turbina, não é? E esse dínamo, ele é transformado de uma, vamos dizer, uma força, não é, mecânica, ela passa a ser uma força elétrica, que gera energia, o qual nós recebemos aqui. Isso vem de uma fonte de poder. É claro que você pode limitar essa fonte de poder. O filtro de alta tensão, 10.000 volts, a gente pega aqui 110, 120, mas nós não podemos limitar o poder de Deus. Deus, ele é tão poderoso, que quando Deus vai se manifestar, algo extraordinário acontece. Irmãos, você crê que a palavra de Deus gera fé no seu coração? Você crê que Deus é um Deus de amor? Amém? Amém. Você crê que Deus é um Deus também de justiça? Amém. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós pregamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas também nós cremos que Deus, Ele vai um dia derramar a sua ira sobre a face da terra, por causa que os homens têm se voltado contra Deus. Os irmãos creem nisso também? Os irmãos creem que Deus um dia vai destruir esta terra? Mas Ele vai transformar essa terra, irmão. Sabe por quê? Se a gente for observar o tempo, se a gente fazer uma leitura
do tempo qual nós vivemos hoje, irmãos, quantas coisas têm acontecido, sabe? A vida do homem tem virado de cabeça para baixo. Nas escolas, a gente tem visto tantas coisas esquisitas acontecendo. As pessoas deixando o seu estado natural. Isso tem enraizado no coração do homem ultimamente, de tal forma que as pessoas querem legalizar o pecado, querem legalizar tantas coisas ruins no meio da nossa sociedade. Mas por que Deus então vai destruir? Porque Deus não ama as pessoas? Não. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, irmãos. Mas Deus, Ele é um Deus que dá oportunidade para nós nos arrependermos de nossos pecados. Você está aqui porque Deus te chamou para estar aqui nesta manhã. Foi Deus a quem te trouxe aqui neste lugar. Não foi porque você quis, mas porque Deus já tinha um propósito de você estar aqui nesta manhã. Deus marcou um encontro com a sua vida. Deus, Ele quer que você ouça esta palavra, para que você venha arrepender dos seus pecados. Então é interessante que a palavra de Deus, ela não muda. Se a gente voltar lá atrás, a palavra de Deus diz que Deus arrependeu de ter feito o homem, por causa do mal, por causa do pecado. E Deus então chamou um homem, escolheu um homem chamado Noé. E Deus ordenou a ele a construir uma arca. É tão interessante que ele levou muitos anos para construir aquela arca. Eu fico pensando que as pessoas que passavam perto ali daquela arca ficavam zombando de Noé, porque parece que era uma obra que nunca acabava. Que nunca acabava. Ele lá, juntamente com sua família, construindo aquela arca. Irmãos, sabe que o propósito de Deus era que o homem viesse a arrepender. Mas as pessoas zombavam de Deus. Que história é essa que Deus vai trazer chuva e vai inundar a terra e vai acabar com tudo? Depois que ele construiu a arca, então os animais vieram. Noé não precisou de correr atrás dos animais. Mas a Bíblia diz que os animais vieram para entrar dentro da arca. Eu te pergunto, o que simboliza aqueles animais? O que simboliza aqueles animais? Simboliza a sua vida, simboliza a minha vida. Ali tinha animais puros e animais impuros. Os animais puros, eu creio que são os judeus, os impuros, os gentios. Se você for lá no livro de Atos, você vai ver que Pedro, ele teve uma visão qual desceu do céu em um lençol vários animais impuros. Isso estava falando dos gentios, as pessoas que não tinham aliança com Deus, pessoas que não buscavam a Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus de segunda chance. É um Deus presente. Ele fala a todos os corações. Se você entrou aqui nesta manhã, não tenha dúvida no seu coração, porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. No início do culto, nós lemos uma passagem que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, buscar minha face, arrepender dos seus maus caminhos, sabe, confessar os seus pecados, eu virei do céu e sararei a sua terra, curarei, sabe, a sua vida. Mas por quê, irmãos? Naturalmente o homem, ele não quer ter comunhão com Deus, mas é necessário que você venha ouvir a palavra de Deus para gerar fé no seu coração. É muito bom você ver Deus, que Deus é um Deus de amor. Mas é muito interessante também você olhar o outro lado da moeda. Porque se você só vê Deus, um Deus de amor, e não vê o outro lado da moeda, você não vai dar valor nesse Deus.
você não vai dar valor o que Jesus fez na cruz por sua vida. Aqui nos Estados Unidos a gente sabe que tem muitos fenômeno sobrenatural que acontece aí na natureza, não é? Tantos tornados, natural e sobrenatural também, porque isso é coisa lá do inimigo, né? Porque Deus, ele não vem consumir de certa forma. O diabo, ele vem destruir as vidas. Mas eu quero dizer para você que quando acontece um furacão, o que as pessoas fazem? Que estão ali vivendo ali próximo e eles têm que evacuar, eles têm que sair do local, porque está vindo uma tempestade tal que eles não podem ficar ali. Por quê? Porque aquilo vai causar dano, vai causar destruição. Agora as pessoas saem, não saem? Porque eles estão vendo. Porque eles creem que que aquela notícia que está dando ali é verdade, irmãos. Agora eu te pergunto, será que Deus está mentindo? Será que a palavra dele tem menos valor do que a meteorologia que nós assistimos na televisão? Meu irmão, eu quero dizer para você nesta manhã, que é tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor. Porque Deus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Mas é necessário que você venha entender que se você não deixar Deus transformar a sua vida, talvez você vai passar por um momento que Deus não quer que você venha passar. Achei tão interessante que essa semana eu estava ouvindo uma reportagem, pessoas criticando a palavra de Deus, dizendo, esse Deus que vocês dizem que vão voltar, já passou 2000 anos, e Ele não voltou ainda. Quem te garante que Ele vai voltar? Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus não é homem para mentir. Sabe? Esse Deus que escreveu aqui, tudo aquilo que Ele escreveu está se cumprindo, já se cumpriu, e vai se cumprir. Independente se você crê ou não crê, vai se cumprir. Vai se cumprir. É porque as pessoas não entendem a mente de Deus. Eis que cedo venho e sem demora. Já passou 2000 anos. Agora a mente de Deus diz assim, um dia para Deus é como se for 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque Deus, ele pensa como ele é. Agora você é ser humano, você pensa com a sua limitação. Deus, Ele é muito maior do que você imagina. Muito maior. Você é tão pequeno. Você é um grãozinho de areia. Você já imaginou quantos grãozinhos de areia existem no planeta Terra? Esse é o seu tamanho diante de Deus. Sabe? Eu quero te dizer algo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que o perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Então é interessante que uma gotinha da composição química da bomba atômica, simplesmente uma gotinha, ela tem poder para destruir um estádio. Isso é poder. Agora você imagina o poder de Deus. Você imagina o poder de Deus. Mas o poder não de destruição, mas eu estou falando do poder de Deus de transformação. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Aquilo que nenhum médico, nenhum psicólogo pode fazer na sua vida. É isso que eu estou falando. Que tem poder para mudar a maneira de você pensar, a maneira de você agir. Sabe? Eu estou falando desse poder
que tem poder para mudar o coração do homem. E Deus, Ele está aqui nesta manhã para mudar o seu coração. Mas Deus, Ele quer e Ele precisa que você venha abrir o seu coração, porque Deus, Ele não pode fazer sozinho essa obra. Somente quando você abre o seu coração, somente quando você se dobra diante de Deus, que Ele pode fazer essa obra tremenda de transformação na sua vida. Irmãos, o poder de Deus, Ele só pode ter, sabe, essa transformação se você, primeiramente, confiar e crer que aquilo que a palavra diz é verdade. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Você crê plenamente? Sabe, então pega essa palavra, coloca no seu coração e começa a olhar para a cruz de Cristo, aquilo que Deus fez na sua vida, por sua vida. Sabe, mas quantas pessoas que estão perecendo? Quantas pessoas que estão afundando? Sabe, porque um dia a porta da arca foi fechada e começou a chover. E começou a chover. E começou a chover. E começou a chover. E começou a inundar toda a terra. E aquelas pessoas pereceram. Hoje, a porta da arca está aberta. Hoje, a porta da arca está aberta. Talvez hoje seja o seu último dia, você não sabe. Porque só Deus que tem o poder da vida em suas mãos. Quantas pessoas saudáveis, não é? De repente, num piscar de olhos, as pessoas morrem. Irmãos, sabe, nem sempre o poder de Deus traz paz, mas também traz confusão no coração do homem. Traz medo. Sabe por quê? Porque quando nós aproximamos de Deus, o pecado que está no nosso corpo começa a constranger o nosso coração. E é tão interessante que, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, a gente pode ver claramente que Deus, quando Ele ia se manifestar, algo acontecia. Êxodo capítulo 19, versículo 18 diz assim: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imagina que a natureza, sabe, começou o quê? A se manifestar, porque Deus iria falar, Deus iria se manifestar, Deus iria escrever, sabe, este livro naquele momento. E sabe o que aconteceu? Êxodo, capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Quando o povo viu aquele movimento, sabe, terremoto, a terra tremer, fogo, fumaça, irmãos, as pessoas correram de Deus. Você sabe por que elas correram de Deus? É o que acontece com muitas pessoas hoje. Você vai falar de Deus para elas, elas correm de Deus. Vamos para a igreja, corre de Deus. Vamos para uma reunião de célula, corre de Deus. Por quê? O pecado. O pecado faz separação de Deus. O pecado, sabe, nos joga para longe de Deus. Porque Deus, Ele não brinca. Mesmo a gente tendo boa intenção, se a gente não ter o conhecimento da palavra de Deus, nós perecemos.
Houve um homem chamado Uzá, que eles estavam ali trazendo a arca de Deus, a presença de Deus num carro de boi. E quando ele viu que a arca iria cair, ele foi logo com suas mãos, quando ele tocou, ele morreu. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Estou dizendo que Deus é um Deus santo. Você precisa de saber que Ele é santo. Mas o mais importante, que Deus dá oportunidade para você santificar, para entrar diante desse Deus. Esse Deus, Ele está aqui presente nesta manhã. Ele está aqui presente, sabe, para mudar a nossa vida e o nosso coração. Nós precisamos entender que esse Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Irmãos, a porta está aberta. Este é o tempo. Este é o tempo. Talvez você pode estar dizendo no seu coração: ah, mas será que Deus vai voltar mesmo? Eu tenho dúvida. Será que Deus vai voltar? Tem vezes que eu tenho dúvida no meu coração, mas espera aí, acho que eu estou fazendo isso tudo em vão. O que te garante? Essa palavra te garante, irmão. Isso é sua garantia, isso é sua confiança. A Escritura está nas suas mãos. Quem te garante que aquele imóvel que você comprou, que é seu, as Escrituras, está no seu nome, é seu. Essa Escritura, Deus te deu, está escrito aqui. Sabe para quê? Para te dar garantia, que você é o herdeiro, você é o dono. Sabe, Deus te dá essa garantia. Deus não é menino para ficar falando, fala uma coisa, depois, fala outra. Por isso que Deus não fala muito, porque quando Deus fala, vira lei. Quando Deus fala, vira lei. Tenha cuidado de dizer, Deus falou. Tenha cuidado em dizer, Deus falou e depois não falou coisa nenhuma. Não brinque com Deus. Quando você falar que Deus falou, você tem que ter 100% certeza, porque senão você não vai ter credibilidade de falar de Deus. Sabe, Deus, Ele vela pela sua palavra, e os profetas que brincavam com a palavra de Deus, eles eram mortos. Sabe, meus irmãos, eu tenho a convicção daquilo que eu estou falando, porque é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Não é minha palavra não tem valor nenhum, mas a palavra de Deus sim, porque nós somos falhos, irmãos. Você fala uma coisa, depois você fala outra, e faz diferente, mas Deus não é dessa forma, Deus é diferente. Sabe por quê? Ele vela pela sua palavra, Ele, como diz, tarda, mas não falha. Talvez Ele pode estar tardando para você, mas Ele nunca está atrasado. Deus nunca está atrasado. Quando Jesus chegou ali, na casa de Lázaro, as pessoas estavam dormindo, estavam chorando, sabe, dizendo, Lázaro está morto. Se eu tivesse chegado aqui um pouquinho mais cedo, talvez o Senhor poderia ter orado para ele, e ele teria curado da enfermidade, mas agora, é too late, Jesus. Crê, e tu verás a glória de Deus. Crê que tu verás a glória de Deus, meu irmão. Crê que um dia você vai ver o céu se abrir, e você vai subir. Oh, meu irmão, não tem nada nesse mundo para comparar aquilo que Deus tem para a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Você não está cansado de ficar pagando conta todo mês, não? Nossa, oh meu Deus. É aluguel, é conta de energia, é mortgage, é não sei o que tem, é não sei o que tem, é conta de carro. Irmão, isso vai acabar. Oh glória, isso vai acabar. Sabe, você pensa que isso é vida. Meu irmão, essa dor um dia vai acabar. As suas lágrimas, um dia o Senhor vai pegar elas
e vai enxugar tudo de uma vez. Sabe, porque Deus, Ele quer que você venha a viver, sabe, em paz. Eu creio que hoje você pode ter essa paz, mas a paz completa, Deus tem em suas mãos. Mas você precisa de almejar isso. Você precisa de crer o que a Bíblia diz a respeito do amanhã. O amanhã pertence a Deus, mas você precisa de fazer algo diferente hoje para receber algo amanhã. Irmãos, quando nós abrimos esse coração, Deus, Ele enche do seu poder em nossas vidas. Queria que você fosse comigo lá em Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Aleluia. Versículo 21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 37 agora. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, esse dia aqui foi um dia do mover de Deus. Um dia, se a gente for olhar, semelhante àquele dia ao qual Moisés subiu ao monte. Sabe que esse dia foi um dia do poder de Deus, gerando e transformando coração. Sabe, foi o dia que o Espírito Santo de Deus se manifestou. E olha o que aconteceu, no versículo 37, eles ouviram, sabe o que estava acontecendo? No versículo 38 diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa. Meu irmão, você quer ser feliz? Você quer experimentar em seu coração, sabe, esta vida plena? Você precisa do Espírito de Deus na sua vida, porque Ele que te vai trazer esta garantia e esta fé, que essa palavra de Deus é a verdade. Porque se você quiser entender somente Deus aí no seu psique, somente na sua mente, você nunca vai entender Deus, você nunca vai crer nos milagres que Jesus fez. Tem que ser no seu espírito, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus fecundar, sabe, o seu coração, para você crer nesta palavra do Evangelho, porque somente pela fé que você vai conseguir isso. Somente pela fé, e a fé é um dom de Deus, Ele te dá para que você creia que Ele exista, para que você venha experimentar desse Deus o qual nós vivemos, o qual eu vivo e tenho certeza no meu espírito que Ele, sabe, comunica comigo, eu falo com Ele, Ele fala comigo, e eu tenho essa certeza no meu espírito que é Ele quem fala. É tão bom estar na presença de Deus, meu irmão. É tão bom e tão gostoso, como diz os goianos, né? É tão bom mesmo, é tão bom demais da conta, sou. Oh, glória! Meu irmão, Jesus é como um pudim. Você já comeu pudim? É gostoso, né? Mas quem não comeu não sabe. Você precisa de comer, lambuzar tudo. É tão gostoso. Sabe? Você tem que experimentar. Você tem que querer. Mas você nunca vai saber se o pudim é gostoso se você nunca comer. Sabe? Deus é bom. Para muitas pessoas Deus não existe. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é real. Deus é real. Sabe, durante o louvor aqui, meus irmãos, sabe, meu coração fica tão compungido assim diante de Deus que não tem palavras. A presença de Deus. Por isso que o salmista diz: vale mais, Senhor, um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outra parte, Senhor. Meu irmão, não tem nada nesse mundo. Não existe nada nesse mundo que é melhor do que Deus. Ele é tão bom,
Ele é tão bom, Ele é tão bom. A paz de Deus é tão gostosa, que você pode descansar debaixo das suas asas, as suas penas vai te trazer o consolo, você vai sentir aquele, sabe, aquele calor da sua presença, aquelas penas tão suaves envolvendo a sua vida. Você tem essa certeza, enquanto as pessoas muitas vezes viram as costas para você e diz: eu não posso te ajudar, eu sinto muito, eu não tenho. Mas quando você olha, as pessoas dizem não, Deus diz: vem a mim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, meus irmãos, tem vezes que dá vontade de subir, sabe, pegar esse Deus e agarrar Ele de tal forma. Oh, meus irmãos, é bom demais, você sabe entender que esse Deus é contigo, sabe, Ele nunca te abandona, mesmo que ainda você venha passar por momentos difíceis, esse Deus, Ele está junto com você. É tão interessante que às vezes as pessoas estão andando com Deus e não reconhecem. Quando Jesus estava ali com os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam falando dos acontecimentos tristes. Jesus morreu e agora nos deixou aqui, Jesus andando com eles, e eles não conseguiram enxergar Jesus. Então já estava tarde, escurecendo, e esses homens convidaram Jesus para ir para a sua casa. E quando eles chegaram, que eles puseram à mesa, Jesus pegou o pão, e quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Era Jesus que estava conosco durante o caminho, e nós não reconhecemos que era Ele. Oh, irmãos, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus, Ele está contigo. A palavra de Deus diz que não permite, sabe, tentação, não permite coisas acontecerem com a gente, da além que nós podemos suportar. Se você está passando, porque Deus quer te mostrar algo na sua vida, Ele quer que você entenda que Ele está contigo, para você aprender a depender dEle, confiar nele, sabe? E os discípulos disseram: você lembra, quando nós estávamos caminhando com Jesus, ardiam os nossos corações, sabe, aqueles homens, eles estavam andando com Jesus, ouvindo Jesus, e não reconheceram Jesus. Sabe quando você entra no seu carro, e você começa a falar com você mesmo? Quem faz isso aí? Eu faço, fico conversando, eu estou conversando com Deus, mas muitas vezes você está falando com Deus e não sabe. Você pensa que está falando somente com você. E é tão interessante, o momento melhor que a gente tem com Deus, sabe quando que é? Quando você está sozinho. Quando você entra ali para o seu quarto, que você fecha a porta, e você está orando, falando com Deus, e de repente, alguém pega e abre a porta, parece que impede, sabe, aquela intimidade, você até para de falar, espera a pessoa sair, fecha a porta, e volta a falar de novo. Porque quando a gente está na presença de Deus, é tão gostoso, irmãos, é tão gostoso, sabe, que nada pode nos atrapalhar, sabe, que você não quer saber de nada mais, olha, sabe, almeja isso para a sua vida. Ele quer que você venha entender que Ele está contigo. Se você não tem essa certeza, é necessário você confessar Jesus no seu coração, e crer que realmente Ele existe, e crer que Ele morreu pelos seus pecados. É momento de você ter comunhão com Deus, você precisa de fazer isso. A palavra de Deus que nós lemos no início, lá em Romanos, capítulo 10, diz que nós precisamos crer no nosso coração e confessar com a nossa boca, sabe, crer no nosso coração, sabe, que Ele é real,
que Ele existe. Sabe, hoje em dia, o que acontece é que a mídia coloca tantas coisas para confundir a sua cabeça. Não, Deus não existe, não, isso aí, olha, não funciona. Você está vivendo uma época diferente, sabe, mas esse Deus é real. Você precisa de dizer, eu creio, sabe, ainda que chega ao ponto de querer lançar você na fornalha, você tem que crer. Porque o mesmo Deus que está com você aqui andando, é o mesmo que está lá dentro da fornalha. É aquele Deus que está ali te protegendo. Esse Deus que não permite, sabe, você ser morto. Por quê? Porque Ele que tem o dom da vida. Mesmo que os homens querem tirar a sua vida, Deus tem as suas vidas em suas mãos. Ele tem aqui nas suas mãos, e ninguém pode arrebatar. Sabe, meus irmãos, é momento de nós entender que nós precisamos desse poder de Deus nas nossas vidas. Porque somente Deus pode nos transformar. Porque um dia o Senhor vai derramar a taça da sua ira sobre esta terra. E ai daqueles que ficarem aqui. Irmão, quem já passou fome aqui? Quem já teve dificuldade? Quem já ficou sem comida aí? É bom? Quem já sentiu dor? É bom? Irmão, as pessoas vão sentirem fome, dor, sabe? Não vão ter paz. Ser Deus em suas vidas. Elas negaram esse Deus. Essas pessoas existem. Isso é um fato. A palavra de Deus diz aquilo que vai acontecer. Para Deus já aconteceu. Já aconteceu. Mas eu te pergunto hoje, como está a sua vida? Como está o seu coração? Se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você vai subir? Você tem certeza que você vai encontrar com o Senhor? É pela fé. Se você não crê, não funciona. É pela fé, meu irmão. Se você não crê, não funciona. Não é pelo aquilo que você faz, mas é aquilo que Jesus fez por você. É pela fé. É pela fé, se você realmente crê nesse Deus, aquele que pagou pelos seus pecados, sabe? É pela fé. Se você não crê, você vai estar anulando a palavra de Deus, porque é pela fé. Mas o que acontece quando você tem dúvida? Porque tem algo acontecendo na sua vida. Você precisa de ter a plena certeza dessa palavra, o que está dizendo. Você tem que ter convicção, aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se você não crê, não funciona. Não funciona. Não é pelo aquilo que você faz, não é pelo aquilo que você, sabe, deixou de fazer, mas é por aquilo que Jesus fez por você. Se você crê que o sangue dele anulou o pecado na sua vida. Tão interessante que lá em Isaías diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Não tem nada nesse mundo que você possa fazer mais do que aquilo que Jesus fez por você. Mas você precisa de olhar no espelho e ver se você está refletindo Cristo. Se você realmente vê Deus na sua vida, sabe? Você sabe. Você sabe. Por isso que a salvação ela é individual. Por isso que você tem que crer para você. Porque não tem como você crer para o seu vizinho. Você precisa de crer para você. Amém, igreja? Amém? Vamos fechar os nossos olhos nessa hora. Quero que Deus